Eu sei, gurizada. Vai dar polêmica. Mas é que eu tava um pouquinho entediado. Então, salve! Mais uma vez aqui no canal da Humanizarte trago um videozinho pra gente discutir. Estou publicando esse vídeo no dia do aniversário de Karl Marx, dia 5 de maio. Karl Marx que nasceu em 1818, neste mesmo dia, 5 de maio. Porque senão não seria o aniversário. Mas o que eu queria te dizer é o seguinte, tá? Estou pensando em começar um quadro aqui no canal sobre por que pensadores importam. Muitas vezes a gente tem a ideia de que esses teóricos do passado são coisas só do passado e não importam para a nossa realidade atual, e eu estou pensando em desconstruir isso um pouquinho. Tá? Então tu vai deixar aí nos comentários se tu gosta da ideia do nosso quadro Por que Importa? E hoje inauguramos ele com Marx e depende da opinião de vocês a continuidade. Mas vou aproveitar de fato o aniversário desse sujeito para a gente conversar um pouquinho. A minha ideia não é esgotar o tema Karl Marx longe de mim. Nem vou tratar de todos os conceitos mais importantes desse pensador. É só de fato tentar mostrar o panorama que faz ele ser quem ele é. Um gerador de polêmicas, de fato, mas certamente um dos maiores teóricos do mundo contemporâneo. Então eu trouxe algumas contribuições desse sujeito para resumir para ti, para que a gente possa ver como que isso até hoje deixa marcas na nossa vida ou poderia deixar marcas na nossa vida. Então acompanha comigo. Como eu te disse, Karl Marx nasceu em 1818, no dia 5 de maio. Tem origem alemã, numa família judaica, mas por conta da militância e envolvimento político dele, ele viveu sendo expulso de tudo que era lugar, exílio aqui, exílio lá, e faz e acontece. Mas ele não ficou conhecido somente pelo seu papel na militância política. Karl Marx foi, acima de tudo, um economista, um historiador, ele é doutor em filosofia, podemos defini-lo como um sociólogo. Então ele foi um pensador de múltiplas vertentes. Como ele não foi professor universitário, ele tinha um pouquinho mais de liberdade nesse sentido de transitar entre as diferentes áreas. Mas como eu tinha te falado, a minha ideia é só destacar algumas contribuições importantes desse pensador. Primeiramente, iniciemos pelo tal de socialismo científico. Tomem cuidado, ó. Marx não criou o socialismo. Quando Marx nasceu, já existiam outros ideais socialistas rondando a Europa. Existia o que ele chamou de socialista utópico de uns franceses lá. Existia o socialismo libertário, que hoje a gente costuma chamar de anarquismo. Existiam até alguns ideólogos que nós chamamos de socialismo cristão. Na verdade, o que Marx e Engels fizeram foi a criação de uma vertente socialista, que é o socialismo científico. Esse científico aqui tem a ver com possuir método. Eles diziam que no socialismo utópico francês faltava método de como sair do capitalismo e atingir essa nova sociedade. E é por isso que eles chamaram o seu viés de científico, porque eles criaram uma espécie de passo a passo que tu bem sabe, passa por uma revolução armada do proletariado. Até que a gente chegue no momento de ditadura do proletariado, a implementação de um Estado socialista dos trabalhadores, para que com o passar do tempo transitemos ao tão desejado comunismo. Tá? Então a contribuição dele é uma nova vertente socialista. O que acontece é que é a vertente mais influente da história, entre os socialismos pelo menos. É a vertente que vai estar lá no âmago da Revolução Russa em 1917 ou na Revolução Chinesa de 1949. Então por essa influência, esse daqui acabou ficando mais famoso. Tá? Quando falamos de criação de teoria sociológica, filosófica, histórica, o grande destaque é o que nós chamamos de materialismo histórico e dialético. Tá? Pessoal, o Marx, ele desenvolveu uma concepção extremamente complexa de como a história funciona. Ele pega filósofos do período dele, que nós chamamos de idealistas, que apostavam na primazia das ideias como fonte motora do desenvolvimento histórico. E ele diz, não, é a materialidade econômica que de fato molda as formas como a sociedade se engendra, como a sociedade funciona.
A história da humanidade não é a história das ideias. A história da humanidade é a história da luta de classes, da contraposição entre classes sociais, de um lado dominantes, do outro lado dominados. O primeiro grupo tentando continuar na sua posição dominante, o segundo tentando conquistar melhorias no seu estilo de vida. Mas não são as ideias que mudam a realidade, é a ação material, principalmente a ação material de produção de riqueza e a relação material de pessoas com a natureza, pessoas entre si e com a natureza, transformando a natureza em riqueza, que é o que nós chamamos hoje, de forma simplificada, de economia. Então nós podemos definir que para o Marx é as relações materiais econômicas que moldam a forma como a sociedade se comporta e a forma como a história se desenvolve, sendo que o que movimenta isso constantemente é a luta de classes ou a dialética entre estruturas sociais antagônicas. Continuando, a questão da filosofia da praxis. O Marx foi um pensador que ele não acreditava ser possível produzir um conhecimento que não servisse para nada na prática. Ou melhor, vou me corrigir. Ele acreditava que era possível produzir um conhecimento que não servisse em nada na prática, mas, como a própria definição diz, é um conhecimento inútil. O conhecimento deve servir como ferramenta transformadora da realidade. Se o conhecimento não cumprir funções de emancipação do ser humano, para que a gente extingua a exploração do homem sobre o homem, esse conhecimento não serviu de nada, nem deveria ter sido produzido. Inclusive, teve um momento da obra dele, nas teses contra Feuerbach, em que ele vai rebater as ideias desse outro filósofo do período, Feuerbach. E na tese número 11 ele escreveu: os filósofos até hoje têm se preocupado em interpretar o mundo, o que importa é transformá-lo. Enquanto muita gente está lá nos escritóriozinho, cadeirinha de couro, ar-condicionado, falando como a sociedade é injusta, não interessa somente analisar, é necessário vincular com a prática e transformar essa realidade. E para o Marx essa transformação deveria ser revolucionária, como tu bem sabe. Mas por fim, o último aspecto. O Marx foi um sujeito que conseguiu criar bases importantíssimas para analisar a exploração que ocorre no seio de uma sociedade capitalista a partir de parâmetros científicos. Muitos de nós sabemos que existem relações de exploração, mas o Marx ele conseguiu, a partir de critérios, a partir de métodos e conceitos científicos, demonstrar essa exploração. Talvez o conceito mais importante que tu conheça neste âmbito seja o conceito de mais-valia, mas como eu te disse, a obra dele é muito mais plural do que isso. Ainda assim, percebo contribuições importantes. Não se dar por satisfeito com teorias já prontas e buscar modificá-las para melhor condizer com o mundo no momento em que tu vive. Tranquilo? Não ficar focando somente nas ideias, mas de fato perceber a importância da materialidade na nossa vida. Não produzir conhecimento pelo conhecimento, mas sim um conhecimento que busque melhorar a vida do ser humano. E por fim, perceber que a alteração social não vai vir de reles opiniões propagadas de qualquer forma, mas sim de análises científicas feitas de forma criteriosa. E aqui a gente consegue entender um pouquinho da importância que esse sujeito deixou para a posteridade. Espero que tenha sido proveitoso para ti esse vídeo. Te inscreve no canal, deixa o teu like aí para a gente continuar produzindo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.